E aí, pessoal, então vamos lá. Nessa aula a gente vai estar começando aí a base dos nossos testes unitários. Então a gente vai estar utilizando o Vitest, então é uma ferramenta muito boa aí. Então vamos começar instalando. O PMI é uma dependência de desenvolvimento, então a gente não precisa necessariamente rodar testes em produção, dificilmente isso ocorre. Vamos instalar também o Vitest barra coverage V8, que é o que vai estar aferindo aí o coverage de teste do nosso projeto e também o VitTS config paths, que é o que vai estar ajudando a resolver os paths aqui com arroba e tal. Perfeito, instalou. Vamos criar alguns comandinhos aí já. Então, o primeiro é test, que basicamente chama o vitest. O segundo vai ser teste barra watch, que vai ser vitest menos menos watch. E o último vai ser teste, dois pontos, coverage, que vai ser vitest run menos menos coverage. Então se a gente rodar aqui um npm run test, já deve rodar, vai falar que não tem nenhum arquivo, provavelmente, né? Porque de fato não tem. Ok. Então vamos criar aqui também um vitest config.ts. Aqui dentro a gente basicamente vai primeiro importar do vitest barra config o define config. Daí a gente exporta como default o define config e ele recebe como parâmetro um objeto. E dentro desse objeto a gente vai ter algumas configurações. Então, primeira, os plugins, vai ser aquele pacotinho lá que a gente baixou, o primeiro plugin. Vou dar até para a gente copiar aqui. Então, import ts config paths from ts config paths. E a gente passa como um plugin aqui. Perfeito. E a gente passa também o objeto teste. Aqui vai ter as configurações. Então, primeiro o ambiente vai ser node. Global, a gente passa true. Exclude, que eu não quero que de jeito nenhum seja testado. Node modules, não quero que rode testes na Node modules. E no meu build. Então, quando eu build o meu projeto, vai ter o código de teste lá também. Então, não quero que rode esses códigos de teste. Perfeito. E por último, as configurações de coverage. A gente passa o provider. Provider vai ser o que a gente acabou de baixar. Então, V8. E o que ele deve incluir. Vamos começar incluindo só os nossos serviços, para começar simples. Depois a gente pode aumentar o escopo aqui de coverage. Perfeito. Deixa eu tomar uma água aqui. Show de bola. E a gente tem que fazer algo agora que é bem importante. Que se a gente for ver, aqui dentro dos nossos serviços está sendo injetada uma repository. Só que a única implementação dessa repository que a gente tem hoje usa o Prisma. E, consequentemente, o Prisma vai acessar o banco de dados. E num teste unitário, geralmente eu não quero que o banco seja acessado. Então, o que eu quero testar é a lógica do meu serviço, e não a conexão com o banco de dados ou
qualquer coisa que fuja do escopo do meu serviço. Então, como que a gente pode estar resolvendo isso daí? A gente pode criar uma repository in memory. Eu vou... É mais fácil mostrar do que explicar, mas basicamente a gente vai, em vez de alocar lá no banco de dados um dado, a gente vai alocar in memory, literalmente na memória aí, do nosso computador. Então, vai ser in memory barra user in memory repository.ts. E aqui, basicamente, a gente vai exportar uma classe user in memory repository que vai implementar user repository, certo? Então aqui tá dando erro, por quê? Porque não tá implementando nada do que tem lá. A gente pode dar um quick fix aqui e pedir para implementar. E basicamente aqui a gente vai ter um public items que vai ser um array de user e ele começa vazio. É como se fosse o nosso banco. A gente acabou de criar a tabela lá no banco de dados e ela começou vazia. É a mesma coisa. E aqui, para mim dar um find by ID, como é que eu posso fazer? Eu dou um const user igual a this.items.find e eu vou ter um item.id igual id. Então, se não encontrar, o que eu faço? Eu retorno o que está aqui. Então, no caso, retorno nulo. Perfeito. E se encontrar, a gente retorna user. Então, por que está dando erro? Basicamente, porque o que eu estou retornando não é uma promise. Se a gente vê aqui, tudo está envolto dentro da promise. E aqui eu não estou retornando promise. Então, como é que a gente resolve? Se a gente botar um async aqui na frente, já resolve já resolve a nossa vida. Tem outro detalhe que aqui a gente dá o omit no password hash, né? E aqui a gente quer fazer isso também. Então a gente pode fazer dessa forma aqui. Password hash undefined. Opa. Tá, vamos fazer uma outra estratégia aqui. A gente pode fazer const password hash undefined. Na verdade, só password hash, vírgula, user without password igual a user. E aqui basicamente a gente retorna. Perfeito. Então a gente já tem a implementação aí do nosso find by ID. Só para a gente continuar aqui, vamos criar a implementação do create. Então, dá para mim colocar async em tudo já, para isso não incomodar mais a gente. Vocês vão ver tudo retorna promise, então tudo tem que ser async. Então já vamos fazer esse bem bolado aí. E aqui, o que a gente vai ter? A gente vai começar com o objeto user. Se a gente for ver, aqui não vem ID. Então não sei se a gente consegue entrar. O ID é opcional, tudo. E provavelmente numa criação a gente não manda ID. Então o que a gente faz? Crypto.handle UID, criou o nosso UID. Eu posso passar aqui name, data.name, e-mail, data.email, password hash
data.password hash e created at vai ser um new date e updated at vai ser um new date também. Perfeito? E agora o que a gente faz? x.items.push user. E se a gente vê, a nossa função retorna em user. Então, preciso retornar esse user aí. Perfeito. Para não perder o flow, vamos pro nosso update. Então, eu vou ter mais ou menos isso daqui lá no nosso update. E aqui eu preciso de um find index em vez de um find. Que eu não quero o user, eu quero a posição desse user dentro do meu array. Porque eu vou alterar esse cara pelo index. Então, quando eu dou a gente pode renomear para user index. Se a gente passar o mouse aqui, ele é um number. Só que quando eu não tenho um resultado aqui, quando ele não encontra, ele retorna -1. Então, C -1, a gente pode dar um throw new. Dá pra gente seguir, eu não sei se aqui no Prisma a gente trata isso. Não, só dou. Mas eu posso dar um throw new error, então bem simples. User not found. Já vai cobrir aí o que a gente precisa. Se não, a gente vai ter um const user igual a x.items com esse user index. Esse aqui é o nosso user. E a gente, para atualizar ele, a gente pode criar um updated user, vai ser igual a um objeto. Primeiro a gente pega o user, depois user data, né? O data que a gente está recebendo. Então, tudo que a gente tem no user, mas não tem no data, vai ser mantido. E tudo que a gente tem no data e tem ou não tem no user, vai ser sobrescrito ou criado. E além disso, o ID a gente não pode sobrescrever, né? Então, user.id. E o updated at é now. New date. E o created at eu também não posso sobrescrever, né? User.created at. Ok, isso aqui vai ser. Eu vou atualizar agora x.items index. User index, na verdade, né? Vai ser igual updated user. E aqui eu retorno updated user. Perfeito. Agora a implementação do nosso search. Vamos para a do delete, que a do delete é mais fácil. Vai ser basicamente, vamos copiar isso daqui, jogar aqui. E aqui vai ser um x.items.splice user index 1. Então, nessa posição eu quero a partir dessa posição eu quero excluir um carinho. Perfeito, tá excluído. E agora vamos pro último, que é o search. Então, vamos criar uma let aqui, filtered vai ser igual a x.items. Ok. Então, c data.name
a gente vai dar um filtered igual a filtered ponto filter item ponto name ponto to lowercase ponto includes data ponto name ponto to lowercase. Aqui dá pra gente colocar um desse daqui. Ok. Ctrl C, Ctrl V, 3 Ctrls D, e-mail. Aqui tá tudo filtrado, né? Então a gente pode dar um const total igual a filtered.length const start. Agora a gente precisa fazer a paginação. Paginação é loucura. Então start index vai ser igual a data.page -1 vezes data.per-page. Eu acho que talvez a gente tenha algo bem parecido aqui no search, não? É, aqui, ó. E o end index vai ser igual a start index mais data.per-page, certo? Agora a gente vai paginar. Então, const paginated users vai ser igual a filtered, é filtered, né? Ponto slice, a gente passa o começo, então start index, start index e o final, end index, certo? E além disso, a gente tem um omit no password hash. Então, no final de tudo, a gente ainda vai ter que dar aí um filter, né? Users without password, ó, paginated users ponto map aqui, user const. Esse é o mesmo esquema de lá de cima. A gente vai ter password hash user without password igual a user e a gente retorna user without password. Agora a gente precisa do total de páginas. Então const total pages vai ser igual a map.sale. A gente divide o total pelo data per page. Então, com isso a gente consegue o total de páginas. E agora, finalmente, esse aqui foi suado, sofrido, hein? A gente retorna. Então, users without password. E aqui em meta, a gente vai tornar total page data.page per page data.per-page e total pages. Aqui é só uma vírgula e terminamos, finalmente. Sofrido, mas terminamos a nossa repository. E essa aula já se estendeu um pouquinho, estendeu bastante, na verdade. Então, na próxima aula, a gente vai começar aí com os nossos testes unitários. Então, até a próxima aula.